Em nosso estudo de hoje, lição 26 do livro Bons Unidas tem por título Abolição do Mal. Quem se refere a perseguições e calúnias, rixas e desgostos, na maior parte das circunstâncias está destacando a influência do mal. Quantos milhares de caminhos, entretanto, para equilíbrio, restauração, alegria e esperança, se todos nos empenhássemos a extinguir impressões negativas no nascedouro. Determinado amigo terá incorrido no erro de que o acusam. Todavia, se nos afastamos da censura que o envolve, anotando-lhe unicamente as qualidades nobres de filho de Deus, com possibilidades de recuperação iguais às nossas, mais depressa se verá liberto da inquietação na sombra para readquirir a tranquilidade de consciência. Certo acontecimento menos feliz haverá sido indiscutivelmente um desastre social. No entanto, se nos abstemos de comentá-lo nos aspectos destrutivos, teremos cooperado para que se lhe pulverizem os destroços morais sem piores consequências. Aquela injúria assacada contra nós, efetivamente nos haverá queimado as entranhas do ser, entretanto desaparecerá nas correntes profundas do tempo, se nos consagramos a olvidá-la sem comunicar-lhe o fogo devorador aos entes queridos, através de alegações menos edificantes. Essa confidência amarga ter-nos-á atingido o coração por farpa invisível, mas não ferirá outros se nos dispusermos a esquecê-las. Reflitamos na contribuição da paz a que todos somos chamados e para a qual todos somos capazes com segurança e eficiência. Para começar, porém, de maneira substanciosa e definitiva, é preciso que o mal cesse de agir, tão logo nos alcance, encontrando em cada um de nós uma estação terminal das trevas. Gente, a proposta que o Emmanuel está fazendo é uma proposta que a gente reconhece, né, a utilidade, até pelos argumentos que ele está utilizando ali, mas a gente também reconhece que acaba sendo uma proposta difícil sobre um aspecto. Vamos ver se a gente consegue aqui explicar de maneira correta. Realmente, você ficar fazendo alarde o tempo todo de tudo que acontece de ruim, né, faz com que, por exemplo, os nossos programas de jornais na televisão sejam programas preteridos. A gente já ouviu várias palestras falando assim, poxa, na hora que estiver almoçando, não assiste aquilo ali não, na hora que estiver jantando, não assiste aquilo ali não, porque você está no momento de refeição e o jornal, vamos colocar aqui, ele é mais de 90% de notícias negativas. Ele não serve para noticiar uma coisa boa que foi feita, não, para servir de exemplo, nada disso. É só mesmo, é o crime que foi cometido, é o vexame, é a guerra. Então, coloca o mal em evidência o tempo todo. Aí muitos falarão assim, mas a gente precisa saber das verdades, das coisas que acontecem. E esse argumento é o tipo de argumento que serve somente para mascarar uma verdade triste. Nós gostamos mais do que é ruim do que é bom. Essa aqui é a verdade. Até na hora de escolher filmes para ver nas plataformas de streaming hoje, você vai olhar, peraí, esse filme aqui é o que? É uma pessoa que lutou contra a doença e ajudou muita gente. Não quero isso não. Um crime que foi desvendado, é policial. Esse eu quero. A gente tem, a grande maioria de nós, um gosto maior pelo tiroteio, pelo que é negativo. Então, você ficar o tempo todo falando sobre isso, você está fazendo o quê? Está dando evidência ao mal, né? E está dando força para o mal. Mas, agora vem a parte que eu ia falar. Muitas das vezes, a agressão que a gente sente, a gente tem uma dificuldade de, vamos colocar aqui, né, de assimilar, e a gente precisa que não seja um rol grande de pessoas, mas um amigo, uma pessoa mais íntima para você desabafar, falar, poxa, aconteceu isso comigo, e eu não estou deixando de colocar o mal em evidência, mas nesse caso, eu estou apenas desabafando uma coisa que às vezes se deixar dentro da gente, até pela própria etapa evolutiva que a gente está vivendo, o que acontece? Daqui a pouco a gente pode estar trazendo até problemas cardíacos mais graves, problemas neurológicos mais graves, porque é bom quando a gente encontra uma pessoa para a gente desabafar, e isso é tão sério que nos dias de hoje, né, principalmente nos últimos 10 anos, foi recomendado para vários
dirigentes de casa espírita, que eles procurassem fazer terapia, porque o terapeuta acaba sendo aquela pessoa, o psicólogo, com preparo profissional para receber esse desabafo teu, te ouvir, deixar você falar e sugerir algumas saídas, algumas terapias para você estar lidando com essa dificuldade. Então, veja bem, o Emmanuel começa a lição falando assim: quem se refere a perseguições e calúnias, rixas, desgosto, na maioria das circunstâncias está destacando a influência do mal, né? E a gente vê que durante muito tempo, não vamos falar de suicídio não, porque cada vez que a gente fala sobre suicídio parece que está estimulando pessoas a praticarem suicídio. Tem um lado bom e tem um lado ruim isso, né? Tem um lado bom porque realmente é verdade, acaba aumentando o número, mas ao mesmo tempo tem que ser estimulado, em casa, vamos conversar todos de maneira franca e aberta com os filhos, orientar aqueles que estão mais ao nosso alcance, né, sobre o sofrimento tremendo que passam os suicidas no plano espiritual. Vamos fazer esse alerta? Vamos. Agora, realmente, você ficar divulgando o tempo todo, você pode fazer uma propaganda daquilo ali. Agora, aqui ele está falando assim: quantos milhares de caminhos, entretanto, né, para equilíbrio e restauração, ao invés de você falar mal daquela pessoa, ele está falando para a gente aqui: um determinado amigo terá incorrido em um erro. Agora, se a gente se afasta de censurar ele o tempo todo, só crucificar, e anota as qualidades dele como filhos de Deus, e o Emmanuel, aí nesse ponto o Emmanuel é brilhante, ele fala para a gente, com possibilidades de recuperação iguais à nossa. Se a gente consegue fazer isso, aí mais depressa a gente pode ver uma pessoa liberta da inquietação da sombra para readquirir a tranquilidade de consciência através do quê? Do arrependimento, mesmo que tenha um tempo de expiação, né? Até que ele repare o mal. Reparou o mal que ele fez, agora bola para frente, né? Tudo bem. Então, o Emmanuel continua em alguns parágrafos para poder explicar o que ele quis trazer como informação dessa lição de hoje. Ele fala: certo acontecimento menos feliz haverá sido realmente um desastre social, tá? Mas se a gente se abstém de comentar nos aspectos destrutivos, a gente vai cooperar para que a gente possa pulverizar esses destroços morais sem piores consequências. O problema de hoje ainda é mais grave. O Emmanuel não viveu essa época cibernética que a gente está vivendo, quando escreveu esse texto, né? Olha bem, hoje se atribui responsabilidade a uma pessoa que às vezes não tem através de fake news. E, com toda certeza, né, alguém fez uma acusação leviana em cima de uma outra pessoa, que essa outra pessoa depois, por conta de ter tido a sua imagem vinculada através de vídeos em redes sociais, depois foi encontrado por uma multidão e foi lixado pela multidão. Gente, essa pessoa está carregando toda a responsabilidade por aquilo que aconteceu com aquele rapaz. Toda. E a gente percebe assim que a gente tem um magnetismo tão grande para isso, que todo acontecimento nefasto parece que é divulgado com uma precisão, uma rapidez. E você está atualizado com relação ao que aconteceu hoje? Eu vi a operação lá da polícia, não sei aonde. Tá, mas gente, você viu agora que abriu uma nova creche? Pô, vamos lá procurar ver se a pessoa está precisando. Olha, está precisando de ajuda nesse ponto. A gente não tem noticiários voltados para isso. A gente só tem noticiários voltados porque é desastroso, porque é triste mesmo. E aí, sem a gente perceber, a gente vai tendo uma desmotivação e até um descrédito com relação ao ser humano se a gente não tiver a vigilância dentro da gente. Porque a gente, pelo menos que vocês que estão acompanhando o vídeo também diariamente, né? O que acontece? A gente está buscando uma leitura edificante e através dessa leitura edificante, cada dia que eu saio daqui, eu saio acreditando mais em mim e acreditando mais no ser humano. Mas cada vez que eu vejo esses noticiários, a impressão de que dá é que o mundo está perdido e que nada vai evoluir e que a gente está caminhando por um abismo tremendo. Então você fica ali no meio termo entre os dois, né? Recebendo a influência negativa e procurando, através da vigilância da oração, trazer essa influência positiva. Então, o que o Emmanuel está falando aqui é espetacular. Vamos procurar, sim, uma pessoa para desabafar,
para a gente não ficar guardando a mágoa aqui dentro da gente também. Mas vamos procurar também não ficar divulgando, nem dando essa atenção toda para o mal, que o mal definitivamente não merece. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.